O Pod Rondônia de hoje vai falar do café do Alcafé, café premiado, mas também vamos falar do café do Peru. Será que o café do Peru é melhor do que o café de Rondônia? Será? Para falar sobre isso, eu vou conversar com o Altivo Berdes. Ele é do Alcafé, café super premiado, e ele esteve lá no Peru. Agora, durante a Rural Show, ele não estava na Rural Show, ele estava no Peru com uma delegação de outros cafeicultores visitando o café lá no Peru, plantações, o pessoal que produz café lá no Peru, o café peruano. E ele, mais do que ninguém, é que pode responder para a gente se o nosso café é melhor ou é o café peruano. Altivo Berdes, prazer tê-lo aqui no nosso Pod Rondônia. O prazer, Tony. Prazer imenso estar aqui e falando do que a gente gosta, que é o café, né? Como é que foi essa... Primeiro, mais do que nunca, o café super premiado, mas para chegar no Peru, para estar junto, né, nessa delegação que foram visitar os cafeicultores lá no Peru, houve uma premiação aí. O que aconteceu? Como é que você foi parar lá no Peru? Essa premiação, Tony, foi em 2024, né? A minha esposa mandou uma amostra para Três Corações, é um concurso da Três Corações que premia os canefra e os arábica, só para as mulheres do Brasil todo, a nível nacional, né? E foi encaminhada essa amostra para lá, e ela, graças a Deus, teve a graça de ser premiada, ficou em primeiro lugar lá em Minas, né, a nível nacional. E é uma grandiosidade tremenda, Tony, porque foram 780 amostras de café. Isso de quem produz no Brasil inteiro? De todas as mulheres produtoras. A Três Corações, ela tem esse diferencial, ela faz esse concurso todo ano, que é o Florada Premiada, que é só para as mulheres de todo o Brasil, né? E graças a Deus, nessa premiação tinha essa viagem inclusa, né? E agora que saiu essa viagem, a gente foi lá, eu fui acompanhar, fui como acompanhante dela lá, né? Hoje a dona Sueli. Dona Sueli. Já fica aqui o convite à dona Sueli. Futuramente a gente vai convidá-la a vir aqui no Pod Rondônia para falar da Florada Premiada. Florada Premiada, né? Todo ano tem, né? Todo ano tem. Já as inscrições parece que vão abrir mais cedo esse ano, acho que meio de setembro, por aí já as inscrições, né? E vocês foram, como você falou, muita gente participando. São os 10 primeiros que são os escolhidos? Como é que funciona? Me parece que é as 20, né? As 20 melhores, né? São classificadas para a final, né? Não, que bom, né? E o importante isso lá, Três Corações é Minas, né? Minas. E aí lá em Minas tem os grandes produtores de café e vocês, de repente, aqui de Rondônia estão chegando lá e estão ganhando prêmios, né? E essa categoria aí, ela participou do Canefra, né? Que é o Robusta. Que dentro do Canefra tem os Conilons também, do Espírito Santo também, que participa desse concurso, né? E a outra categoria que é os Arábica, né? Então essa viagem foi para as ganhadoras, ela do Canefra, né? A gente foi do Canefra e foi mais duas produtoras do Arábica de Minas, que foi premiada também nessa viagem. Altivo, como é que você chegando lá, claro que aqui você tem uma realidade, você já está, depois você me fala quanto tempo você já está no café, trabalhando com café aqui em Rondônia, mas aí você chega lá no Peru, é uma outra realidade, outro clima, né? São 1.800 metros, acima de 1.000 metros lá. Como é que foi a primeira impressão que você chegou lá na plantação de café, você produzindo aqui em Rondônia, como é que foi a tua primeira impressão? Ô Tony, tipo assim, o clima é totalmente diferente, né? Quando você chega daqui para lá, você já sente aquele impacto, né? Porque a gente chegou em Lima, tava acho que 9 graus. A gente foi para Cusco, 2 graus, né? Então, a gente acostumado nesse calorzão, né? Que é o clima quente, né? Mas foi, assim, uma experiência incrível, Tony. Porque a gente vê que os produtores lá realmente são os heróis, né? E lá é outra variedade de café, não é o Canefra, nem Robusta, é os Arábica, né? Que eles produzem lá, que são os clima frio. E, igual você está falando, bastante altitude e montanhas, né? Eles produzem em montanhas lá, né? É bem complicada a produção lá. E
E essa é uma dificuldade, você fazer as plantações e seguir, dar o tratamento que é adequado, realmente é uma dificuldade muito grande, né? É uma dificuldade tremenda, né? Porque a gente visitou acho que 3 propriedades lá e viu a dificuldade daquele povo. Às vezes a gente reclama, né? Falta de incentivo, às vezes assistência. Aqui nós vivemos num país rico, Tony. Quando você sai e vê a realidade de outro país, né? Aqui nós temos um clima bom, chove bastante, terrenos, né, super plano, né, para produzir, né? E às vezes a gente não dá valor nisso, né? É questão ambiental, né? Lá eles cuidam muito dessa parte, né? Lá a maioria dos cafés são todo arborizados, né? São consorciados com abacate, com banana. E isso aí o que acontece? É uma produção sustentável. Isso traz renda para aqueles produtores, né? E não tem incentivo, Tony. Não tem incentivo do governo. Né? Tudo com a cara e a coragem. Isso, a cara e a coragem. E tem montanha lá que dá 200, 300 metros de altura. Os produtores sobem fazendo curva e vai produzir lá em cima. Né? Como é que faz? Como é que faz para subir com essas... Para subir com essa saco, com material que precisa trabalhar diariamente, já desde da parte das podas, a parte mais prática ali, como é que faz? Na verdade, lá eles não conseguem colher nem peneiras, então eles colhem em bolsa lá. E como eles já fazem qualidade, já é o hábito dos peruanos fazer qualidade no café. Tem produtor que faz qualidade e nem sabe o que está fazendo. Eles pegam aquele café, vendem ele maduro para as cooperativas, as cooperativas trabalham ele. Claro que as cooperativas, ainda bem que tem as cooperativas lá, Tony, que eles produzem e levam para e vendem nas cooperativas. E a cooperativa valoriza eles, né? Antes eles relatou pra gente que eles vendiam diretamente pro atravessador e vendia muito barato, né? Hoje, tipo assim, pela qualidade que eles produzem, ainda não é bem agregado o valor. A gente vê que ainda falta ainda, né? Pela dificuldade. A gente chegou numa propriedade lá do senhor e eles são assim bem humildes. A gente subiu um morro, a propriedade deles era lá em cima na serra. Nós ficou acho, quase uma meia hora subindo aquela serra. No frio, né? No frio. De ônibus. Aí você fazia curva naquela serra e foi. Acho que 1.800 metros de altitude. E aí chegamos lá, a mulher dele tava colhendo café numa bolsa. Ela colhe em média de 10 a 12 quilos por dia de café. Mas aí é colhido só os grãos maduros. Ela vai caroço por caroço e colhe. Uma coisa bem artesanal mesmo. Isso, né? Até o jeito de pegar no caroço, ela falou assim, se você pegar de uma vez, você machuca o caroço. Perde a qualidade. Né? Então, assim, foi incrível. Essa viagem, assim, parece que abriu a mente da gente. Eu queria que todos os produtores fossem lá um dia para ver, pra gente valorizar o que a gente tem, Tony. Porque nós vivemos num clima bom, chuva, e eu tava até falando no dia de campo, né? Nós precisamos cuidar mais do que nós tem. Porque às vezes a gente não refloresta nem as encostas de nascente. Deixa a desejar nessa parte. Né? Verdade. Altivo, sobre essas práticas, você citou, por exemplo, o caso da senhora aqui, produtora, que ela eles colhem grão a grão, com aquele cuidado, tudo e tal. É um tipo de prática que eles utilizam lá. Só para a gente comparar, por exemplo, assim, se a gente tivesse que comparar aí pela tua experiência, como é que a gente poderia comparar? E essas práticas, o que mais te chamou a atenção? Você falou, por exemplo, do consórcio com abacate, com banana, com outras culturas que eles usam. É uma prática. Essa questão de coletar a semente grão a grão, com aquele cuidado e tal, também é uma prática. E aí, se a gente tivesse que comparar, como é que você viu essas práticas lá e o que de repente pode ser utilizado, algum modelo, alguma dessas práticas que pode ser importante de repente ser utilizada aqui também? O que você acha? Lá, Tony, eles produzem, não é porque eles querem, é porque o clima não chove, quase não chove durante todo o ano. É muita pouca chuva. Então a necessidade de desarborizar o café, por quê? Porque daí cria um clima mais ameno na lavoura. E isso aí vai trazer benefício para a lavoura. E aí o consórcio, o abacate eles vendem, é uma forma a banana, de agregar valor. Já agrega valor. Por exemplo, se o café esse ano está bem baixo,
eles já têm a outra renda, que é a banana, que é o abacate e outros produtos, batata, lá tem muita batata, né? O café de lá está tão valorizado quanto o nosso aqui em termos de valores, não? Não é tanto como deveria. Embora seja um café de qualidade, isso, né? um café excelente, né? São uns cafés arábicas, uns cafés... Inclusive a gente visitou uma lavoura lá, de uns produtores que foi campeão mundial já 2 vezes, né? A qualidade do café. São uns cafés excelentes, Tony. Eu acho que, assim... Mas é aquele negócio, né? Não tem incentivo, né? Fica à mercê de algumas situações, né? Então, eu acho que deveria ser mais valorizado pela dificuldade de se produzir lá. E essa troca de experiência para você conversar com esse pessoal lá e entender como é que eles trabalham, entender a forma, como você falou, o cidadão já foi campeão mundial 2 vezes, não é para qualquer um. Não é para qualquer um. A gente fica feliz quando você, por exemplo, ganha o prêmio aqui no estado, Rolim de Moura, Rondônia, Zona da Mata, é legal para você como produtor e a gente também fica contente. Imagine o cara lá da região do Peru com essa dificuldade toda, ganhar 2 vezes o título, Sim. ganhar um título. É muito legal. E como é que é essa conversa? Esse é um incentivo também, uma forma de dizer, olha, pô, se o cara está aqui nessa dificuldade, ganhou 2 vezes, nós vamos batalhar para a gente conseguir chegar. Como é que você entende isso, vê isso? Às vezes a gente dá aquela desanimada, né? Porque muitas vezes o café especial, Tony, não é valorizado como deveria ser, né? Porque você fala assim, vou dar R$30 num pacote de café desse. Mas se você conhecer o processo, você paga, porque é dificultoso. Você lá colher grão a grão, né? E aí você passa um processo de fermentação, fica 10, 15 dias fermentando um café. Depois você volta ele pro terreiro, seca mais 10, 15 dias. Depois você descansa ele, deixa ele descansar, pila, volta para a mesa novamente, para você selecionar novamente, entendeu? Então, aí você tira os brocados, você tira algum preto que tem, fica só o café filé mesmo. Aí esse que vai ser torrado, entendeu? Então, para chegar num pacote desse aí, é bem trabalhoso. E aí você vai para um lugar daquele lá e vê, aí você fala assim, não pode desanimar, né? Porque tem gente que tá com muita mais dificuldade que a gente e tá batalhando. E tá fazendo qualidade, né, Tony? Eu estou conversando aqui com o Altivo Bedes, o produtor de café, que esteve na delegação brasileira que foi visitar os cafés lá no Peru. A gente continua conversando aqui. A questão, você falou eles têm uma dificuldade que é o suporte técnico. Aqui, por exemplo, eu imagino que eu já conversei com outros produtores também, e a gente observa que tem muito apoio da Emater, apoio do Idaron em alguma situação, alguma questão que envolve a SEDAN, ou seja, os órgãos oficiais de alguma forma, às vezes de uma forma precária, com alguma dificuldade, mas tem um apoio, tem profissionais aqui, você tem agrônomos aí, escritórios de apoio, de suporte, ou seja, para você produzir aqui em Rondônia, você tem lá, tem a legislação que ampara, tem o suporte do SEBRAE, tem o suporte do Estado, sim, da SEDEC. Semana passada, por exemplo, eu tive a oportunidade de te visitar aqui na feira que tivemos aqui em Rolim de Moura. Sim. Ou seja, tem um apoio aqui. Você falava que lá o apoio não é bem assim, né? Não, lá é bem dificultoso. O governo não tem apoio, incentivo nenhum. Muito difícil você achar um técnico lá, um agrônomo. A gente estava até visitando a lavoura de um desses rapazes e a gente veio almoçar num restaurante, inclusive um restaurante assim, dentro da floresta, muito legal, sabe? No pé de uma serra, de uma montanha. Aí tinha um pessoal construindo umas casas pra cima, assim. E viu a gente falando português, conversando ali entre nós. Daí desceu um rapaz lá de cima e falou assim, eu tô vendo vocês falando português, eu também falo português. Vocês são técnicos, né? Agrônomos, estou vendo vocês falando de café, tava visitando café. Aí a gente falou, não, a gente é só a gente tá numa missão técnica com a Três Corações, né? Mas a gente não é técnico, nós somos produtores também. Ele falou, porque eu queria... Ele é produtor de café lá. Ele é produtor de café e lá. Fala português. Ele falou assim, eu produzo café do outro lado de Machu Picchu. Lá nós somos de 10 a 12 produtores. A gente queria levar um técnico para lá, mesmo sendo do Brasil. A gente paga para vir alguém para dar assistência técnica pra gente, que aqui não tem. Você vê a dificuldade e ele estava querendo ter assistência técnica e não tinha. Lá em Peru diz ele que é muito difícil. Aí até a gente chamou o Silvio Leite, né, que é
especialista em cafés especiais, lá de Minas, que estava com a Três Corações. Aí ele falou, pegou o contato dele e falou, não, eu tenho conhecido aqui mesmo no Peru que pode te dar assistência, né? Então, o senhor vinha encaminhar eles. Então, eu tipo assim, a gente tem aqui, igual você falou, Emater, Senar, Secretaria. Graças a Deus o governo do estado vem dando bastante incentivo, né? Promovendo os robustos aí, até fora do país, né? E a gente tem que agradecer, né? Porque a gente vai pro outro lado, aí você vê que o negócio não funciona igual aqui, né, Tony? Eu estou aqui, tá aqui nas minhas mãos, o Al Café. Daqui a pouco a gente volta a falar mais dessa viagem do Peru lá. Mas eu queria que você falasse um pouquinho do café. Nós estamos no período da colheita agora? Nós estamos na safra agora, né? Da safra. Inclusive te agradeço, porque eu sei que não é fácil deixar lá o trabalho e vir aqui bater um papo de meia hora aqui com a gente. Mas assim, premiação do ano passado, você foi o campeão, né? 2024, isso, né? Com café a gente foi o Esse campeão. ano ainda não teve, vai ter ainda, Esse né? ano vai ter ainda. Eu acho Vocês estão deve... se preparando novamente? Sim, A partir de quanto tempo vocês já estão participando, concorrendo? Como é que é? A gente começou a participar em 2022, né, Tony? A história do nosso café é bem assim, interessante, que a gente não pensava em produzir um café especial, a gente só pensava em produzir um café para sustento. Foi assim, minha vontade era falar, vou empacotar e vou vender em feiras. E realmente a gente começou. Em 2021, a gente começou em feiras. Começou com quantos pés de café? A gente começou com 1.100 pés de café, Tony. E hoje? Hoje a gente tem 5.500 pés, que a propriedade não é grande. Aí a gente tem várias outras culturas também, né? Mas aí, como a propriedade da gente é pequena, a gente decidiu fazer qualidade. Porque daí você consegue agregar um pouco mais de valor no produto, né, Tony? E aí, a gente começou em feiras e aquela correria com um café tradicional. Aí em 2022 a gente conheceu o Marcelo, né? O Marcelo, ele tem até a marca de café, o Café Canindé. Marcelo Lopes, ele é técnico da Emater. E aí ele falou assim, não, Sadio, vamos fazer uns cafés especial, vamos fazer umas amostras. Inclusive em 2022 ele foi lá, ajudou a gente a fazer a primeira bombona de café fermentado, né? Ele, a Daniela Dalazen, o Paulo também esteve lá, a Fabiana, e ajudou a gente a fazer a primeira bombona. E já naquele primeiro ano a gente já foi... Só para a gente entender, para quem não sabe o que é isso, o que é a bombona, no termo popular, assim, para a gente entender. São uns tambores, né, que você fermenta o café. É uma prática ali que precisa ser, né, de acordo com... Que é uma fermentação anaeróbica, né, que é sem a presença de oxigênio. Aí você... Fecha ali. Isso, fecha e você não deixa entrar oxigênio, né. Coloca uma garrafinha com água para sair o gás e não retornar o oxigênio para dentro, né. Deixa ali por quanto tempo? A fermentação da gente é de 10 a 15 dias, em média. Que a gente sempre faz, né? Aí eles foram lá, orientaram. Orientou a gente fez a primeira bombona. Aí naquele ano a gente fez 5 sacas de café especial. E encaminhamos a amostra com café. Naquele ano a gente ficou em 10º aqui. E aí, como a gente ficou em 10º, eu não queria nem mandar a amostra lá para Minas, né? Que é o do COI, que é na Semana Internacional do Café, lá em Belo Horizonte. Aí o Marcelo falou assim, não, vamos mandar a amostra do café, é muito bom. E a gente mandou essa amostra, o Marcelo que encaminhou. E quando saiu a classificação, eu fui para a final com o café. Uma grande vitória já. Aí o Marcelo falou assim, vamos, eu estive lá em Minas. Eu falei, Marcelo, não posso, não tem condições. Ele falou assim, eu falei, representa lá, se der alguma coisa. Aí ele representou a gente lá, a gente ficou em 5º colocado lá, a nível nacional. Aí já tinha uma premiação, alguma coisa? Não, esse concurso do COI ele não tem premiação. Ele tem, tipo assim, ele te dá bastante visibilidade, né, pro seu café. Mas ele não tem premiação igual a Três Corações, né? E aí, tipo assim, aí foi aquele pontapé que a gente incentivou a gente. Aí a gente falou, não, poxa, eu produzi o 5º melhor café do Brasil, né? Vamos melhorar mais isso aí. Não pode parar, vamos continuar, graças a Deus. Isso aí, foi 2020? 2022. 2022. Sim. 2023, participaram. Isso, 2023 a gente não ficou classificado lá, mas aí aqui no Com Café a gente já ficou em 4º colocado. Um café de 88 pontos. Foi um cafezão que a gente fez também em 2023. E aí a gente vem assim, ô Tony, melhorando cada dia, né? Vê o que a gente errou aqui para tentar corrigir. A gente teve a ajuda do Marcelo. O Marcelo
trouxe umas inovações pra gente, né? E aí falou só, vamos fazer desse jeito que vai dar certo. E a gente fez quando foi 2024, né? A gente fez, graças a Deus, nossa fermentação saiu tudo perfeita. Maturação do café foi meio desregulada. Você vê, teve café que a gente fez 3 colheitas para conseguir fazer uma amostra. Fazer a amostra de café. Porque aquele problema da seca, aquilo lá atrapalhou bastante ou não? Atrapalhou bastante porque foi uns anos de pouca chuva, né, Tony? Aí os cafés foi madurando assim aos poucos. E a gente não conseguia, por exemplo, colher um café 90% maduro pra gente depois escolher ele. A gente não conseguia. A gente foi colhendo aos poucos e fazendo. Altivo, tô vendo aqui que esse aqui é o café, é o natural. Mas esse é um café natural. Você não produz só o natural, você produz... A gente produz fermentado. Fermentado, são 2 tipos então. O fermentado foi o que foi premiado, né? Com café. No ano passado a gente ficou em primeiro. Foi em primeiro lugar. O ano passado a gente fez um café de 90 pontos, né? Esse qual que é? Tem premiação? Esse tem premiação também? Esse tem. A gente ganhou uma premiação, a gente ganhou o micro trator, né? Patrocinado pela Bud. Né? A gente já tá lá, já estamos trabalhando com ele. Já tá sendo utilizado, sim, então. Isso, vai ser de muita valia lá, né? Estamos adaptando carretinha nele, né? E a gente já veio com a rotativa, então vai ser, porque a nossa propriedade não é tão grande, então vai ser, fácil de manusear e muito bom, vai ser de grande valia lá, né? Você já sabia pilotar o bicho já ou aprendeu? Não, aprendi, aprendendo ainda. Tá certo. E esse concurso, Tom, do estado, eu vou frisar aqui, nosso concurso é um concurso assim bem difícil, se você comparar com os outros concursos, porque é um concurso de qualidade e sustentabilidade. Não basta você fazer só qualidade, você tem que ser sustentável, né? E aí, esse ano passado a fiscalização foi bem, né? Bem Idaron, isso, Idaron, eles vão na propriedade? Vão na propriedade. O que eles olham lá? O que eles observam lá? Eles olham a parte sustentável, né? As práticas, se realmente é aquilo que você fala, né? E a qualidade do café, se realmente você tem aquele café lá na sua propriedade mesmo, que você mandou a amostra. Eles trazem a amostra, tem que comparar a amostra com o café que você tem em estoque. Né? Com café, no mínimo 3 sacas, né? Que você tem que ter. Um micro lote, pelo menos de 3 sacas. E aí, foram lá e aí a gente viu que a gente estava classificado para a final, né? E graças a Deus, pelo menos, quem sabe a gente ganha uma premiação, né? Esse ano, o concurso, ele vai acontecer quando? O ano passado foi em outubro, né? Outubro, Acho né? que foi outubro. Nessa faixa. É mais ou menos por aí. Nesse período. E aí, Tony, a premiação do ano passado também a gente ganhou 3 premiações. 3? 3 premiações. Foi assim, um ano muito abençoado. Graças a Deus, Deus colocou a mão assim e falou... Vocês ganharam a premiação aqui em Rondônia. A gente ganhou a premiação principal, né? Primeiro lugar. De qualidade do café. A gente ganhou o primeiro lugar da região da Zona da Mata. E a gente ganhou o 3º lugar em sustentabilidade. Que é uma premiação que eu assim, uma das mais, assim, que eu acho mais importante. Porque quando a gente começou a produzir lá, Tony, a ideia é produzir mesmo com sustentabilidade. É realmente ser sustentável, entendeu? Então, quando você pega uma premiação dessa sustentabilidade, você sabe, aí você vê que está no caminho certo. Né? Caminho certo, né? Tu tem água, a tua propriedade, ela é uma propriedade que tem muita gente aí, a gente tem conversado com alguns produtores de café da região de Alto Alegre, estão sofreram em 2023 com a falta de água lá, né? O pessoal de Espigão também tem sofrido bastante com a falta de água. A tua propriedade, a tua região lá, ela tem água com facilidade? Não, Tony, é isso que eu bato em cima, porque eu não tenho água. A gente tem poço artesiano lá. E aí, por isso que eu acho que eu gosto de dar valor numa nascente, né? Porque eu sei a dificuldade, né? Mas eu já fui assim também. Às vezes o pai tinha um sítio, a gente foi criado no sítio, né? E às vezes a gente não cuidava daquelas nascentes. Deixava o gado bater, entupia, né? E aí, às vezes, no outro ano quase secava aqueles escorguinhos. Ó, Rondônia esse ano, você vê. Rondônia esse ano passou uma seca terrível. Por quê? Porque nós só avisou em aumentar a quantidade. Não cuidamos das nossas águas, Tony, né? E teve bastante nascente que secou.
E aí o que acontece? Se aumentou a quantidade, não cuidou das águas, quando vê a seca, né, você pode... Eu não sei se é dado oficial, mas pelo que eu vi falar, a produção de Rondônia pode ficar bem abaixo desse ano, por causa da seca. Porque tem, igual você está falando, tem várias regiões que não produziu café, né? Então, que a gente coloca a mão na consciência, né, Tony? Porque esse ano foi bom de chuva, graças a Deus, né? Foi bom de chuva dali para cá. Mas pode ser que o ano que vem não seja, né? Então a gente precisa preparar. Esses cuidados a gente tem que ter, né? Sim. Altivo, em relação a essa, voltando à questão lá do Peru, de tudo que você viu lá, a tua experiência aqui, você está falando aí dessa questão e essa preocupação com a questão da água, a questão sustentável da propriedade, o que você pode de repente trazer de lá? E se alguém viesse de lá te visitar aqui, por exemplo, o que iria achar na tua visão? Você viu a situação deles lá, como eles produzem e tudo mais. E vamos imaginar que em algum momento vem uma delegação lá do Peru visitar Rondônia, visitar a tua propriedade, por exemplo. Como é que você analisa isso e o que você pode trazer de lá, mesmo que seja uma coisa pequena? Porque a realidade é outra, né? Não tem como você querer fazer a mesma coisa numa situação em que é diferente. Mas algo, né? É um olhar, um jeito, um cuidado. O que você pode trazer de lá e o que você acha que alguém de lá pode pegar daqui e levar para lá, de experiência? Rapaz, eu acho que eu gostei muito dessa questão de produção assim, consorciada, né? E eu já, esse ano eu já comecei a plantar árvore lá no meio do meu café. Não quero assim, árvore, mas como você vai... Aí tem gente que fala assim, como você vai produzir café debaixo de árvore, cara? Debaixo de floresta não produz. Realmente, não produz. Se você fechar em cima, não produz. Mas se você consorciar espaço, bastante espaço, você vai criar um microclima ali que vai amenizar um pouco a seca, né? Então eu já comecei a plantar lá esse ano. Você começou a consorciar com o quê? Com árvore nativa, né? E abacate também. Então eu quero plantar nas divisas, né, toda, e plantar intermediário nos cafés. Eu percebi que o abacate, a gente tem uns pés de abacate lá, eu percebi que realmente, inclusive o pé de abacate do vizinho que faz sombra no meu café, e quando você olha debaixo do pé de abacate, o café está carregadinho, né? Ele não prejudicou, ele só agregou pro café ali, e criou um microclima, né? Debaixo ali, você entra lá debaixo, tá fresquinho. Aí esse período seco foi o diferencial, né? O que você acha que eles vão, se vierem aqui visitar, o que você acha que eles vão ver assim tão de diferente? Eles acho que vão achar o paraíso, né? Porque mudar aqui para Rondônia. Se produzir lá é só montanha. É montanha assim, um vale e montanha aqui. Aqui é a extensão, né, de terra plana, né? Aí eu acho que eles devem pensar assim, poxa, se nós tivesse aqui, quanto que nós não ia produzir, né? Porque... E eu acho que eles chegariam aqui e valorizaria muito mais, né? Do que talvez a gente, né? Porque a gente só valoriza, Tony, quando a gente passa dificuldade, né? Porque quando você está na dificuldade, é que você vai valorizar. Fala, poxa vida, né? Eu tinha tanta coisa e hoje, né? Eu podia ter valorizado mais, né? Como produtor, para a gente encerrar, Altivo, para a gente encerrar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem, um conselho, né? Porque aqui você foi premiado, mas nós temos dezenas de outros produtores, alguns não tiveram essa oportunidade de ter essa imersão, que é ter ido nessa visita, nessa comitiva lá pro Peru. Muita gente não conhece. É claro que talvez em algum momento vão te ouvir aqui no podcast, vão conversar com você, né, perguntar sobre como é que foi a viagem e tudo mais. Qual que é o conselho para esses que não foram, que não tiveram oportunidade de ir, mas que tem o teu olhar de quem conhece a realidade, e conhece a realidade aqui e conheceu a realidade lá? Que conselho você daria para esses produtores da nossa região? Tony, o conselho é o seguinte, ou você produz qualidade ou que não produz, mas que nós vivemos no mesmo município, no mesmo estado, no mesmo planeta, e nós precisamos cuidar da nossa natureza, né, Tony? Nós precisamos cuidar. Porque aonde você tira e não coloca, a tendência é acabar. Se você... Hoje, as florestas cada vez mais escassas,
Então a gente precisa cuidar pelo menos das nossas águas, né, Tony? Hoje nós temos o Viveiro Cidadão, que fornece mudas, te dá assistência, né? Então vamos reflorestar pelo menos as encostas de rios, de nascente, né? Para a gente não... me parece que o Espírito Santo, há anos atrás, passou por essa mesma dificuldade, né? Que foi em quantidade, teve uma época de seca lá que sofreram bastante. Eles já mudou a ideia, já, né? Já estão fazendo até aquelas piscinas secas no meio do café para a água da chuva, né? Para conservar a água no solo. Tipo reservatório. Isso, né? Um reservatório seco, que vem a chuva e acumula ali e a água não desce, não vai embora. E aqui no estado, né, até o governo do estado estava dando assistência, parece, via Emater, para fazer essas piscinas secas para ajudar, né? Então, se continuar assim, vai chegar um tempo que a gente vai ter que fazer aqui também, né, Tony? Então, que a gente venha cuidar antes que acaba, né? Não sou ambientalista, não sou nada, né? E o ano passado, a questão de você usar, né, os agroquímicos. O ano passado a gente teve uma mortandade de abelha aqui em Alto Alegre terrível, né? E pra gente que produz café, é essencial a abelha. As abelhas são bem importantes. Porque o café, né? Esse café colonial, o robusto, ele depende de polinização, né? E que nós possamos usar com consciência, porque tem inseticida que a gente que trabalha mesmo com café especial, então, tem inseticida, você pode usar isso só até dezembro. Tem que cumprir essas etapas, tem que essas cumprir, regras. Tem as carências para você usar, né? Então vamos usar com consciência. Período de florada não vamos aplicar por causa das abelhas, né? Então é tipo assim, se um só fizer, não faz diferença, mas se todo mundo começar a fazer, Tom, né? E vai fazer a diferença, né? E o que eu trago também a gente tem muita dificuldade, Tony, aqui na nossa região, em Rondônia, na verdade, se associar numa associação, numa cooperativa, né? Às vezes a gente quer ir sozinho, né? E quando você se une forças, você se torna mais forte. Que é o que eles fazem lá. É o que eles fazem lá. Eles sentiu a necessidade de formar cooperativas, juntos. Entendeu? E as cooperativas dão um incentivo para eles, né? Eles vendem bem o café deles, né? Então, que a gente também começa a fazer isso aqui, porque quando você se une, você se torna mais forte. Hoje nós temos incentivo de várias partes do governo, incentivo federal, mas nós precisamos estar agregados a uma associação, senão nós não temos acesso a isso. E é um benefício que vem pra gente, e é nosso direito, porque nós pagamos imposto, né, Tony? Então, vamos se unir, né? Vem aí o próximo concurso, né? Eu já vou deixar aqui um convite para as pessoas que vão mandar amostra, vão fazer uns cafés especial, vão mandar. Eu não, tipo assim, que eu não ganho, mas que um colega ganha, né, Tony? Isso aí é fortalecer o nosso café do nosso estado, né? Agrega muito valor. Agrega muito valor, e os robustas, né, tá cada ano crescendo mais, né? E várias pessoas, né, que o próprio Marcelo, a Poliana, o Juan, são pessoas que realmente brigam por qualidade do nosso estado, né? Então vamos fazer umas amostras, vamos mandar para o Café, vamos mandar para o COI, para Três Corações, né? E é isso aí, o meu conselho é esse. É isso aí. Altivo, você deixa lá um recado para dona Sueli. Dona Sueli, né? Avisa para dona Sueli que em breve a gente vai convidá-la para a gente conversar aqui para falar só sobre florada, né? Sim. Como é que a gente faz para... O que pode fazer, o que não pode na época da florada, e como é que faz para a gente concorrer a esses prêmios lá da Três Corações, o prêmio da florada, né? Isso, florada premiada. Florada premiada que levou vocês lá para o Peru. Altivo, parabéns pelo Ao Café. Eu achei legal esse nome, viu? Eu não sei se você teve aqui qual foi a ideia, mas o Ao Café ficou legal esse nome, ficou bem bacana. O café que está aí. Vocês estiveram na feira agora da semana passada. Do empreendedorismo aqui no centro. Exatamente. E se tiver outras feiras aí pelo estado, vocês também vão, ou só essa? Porque sim, a gente gosta muito da Rural Show, né? A gente não pôde por causa da viagem. A gente foi convidado para Cafecal também, mas vai ser bem complicado para a gente ir, a gente vai acabar não indo também. Mas a gente geralmente participa, né? Inclusive a gente quer agradecer aqui todos os órgãos que dão incentivo para a gente, Emater, Secretaria Municipal, Secretaria do Estado, né? O governo, o Sebrae,
O Sebrae, Tony, esse dia levou a gente para Goiânia, no Olha evento aí. lá do Café do Cerrado. Né? Bacana. Então o Sebrae tem, assim, pegado Essas na mão da trocas de gente. experiência é muito Isso, legal, né? Maravilha. Aprende bastante coisa, E vê você, bastante tecnologia nova, né? isso, e você levar esses café robusta para fora do nosso estado é uma satisfação muito grande, né, Tony? E aí o Sebrae vem dando esse incentivo pra gente, né? Graças a Deus. Tá certo, então. Comecei aqui, parabéns ao Tivo Berdes, do Ao Café. Deixa eu ver se tem o endereço aqui do Ao Café, qual que é a linha mesmo aqui? Linha 204. Na 204, lá do sul. Quilômetro Se a gente quiser ir lá uma hora visitar, lá pode ir, não? Ou sim, Tony. Uma hora a Estamos gente agora vai no período de colheita nas correrias, mas na hora que dá acalmar, né? uma acalmada, pode falar com a gente que... Tá certo, então. Parabéns pelo trabalho, parabéns pelo café especial e pelo café, 2 tipos de café, o especial e o natural. O natural. Então, inclusive, é isso aí. Você falando do nome do café, minhas meninas e a minha esposa quis colocar parte do meu nome, né? Altivo ao Café. Ficou legal. Ficou legal, uma marca né? bem bacana mesmo. Ficou legal. Bem legal. Parabéns pela ideia, parabéns pelo projeto, parabéns pelas conquistas aí. Se vier outro tratorzinho lá, né? Sim. Como é que chama o tratorzinho lá? É o microtrator, né? Tratorito. E esse ano, Tony, já falaram que vai ter um trator grande. Mais robusto, então. Isso, um trator grande para a premiação do Com Café. Né? Então vamos fazer as amostras aí, vamos caprichar para nós concorrer esse trator lá, né, Tony? Tem que buscar esse trator lá. Parabéns, então, ao Tivo Berdes, produtor de café do Robusta, super campeão, e ele veio hoje aqui, conversou com a gente, falou dessa viagem, é uma imersão, na verdade, lá com os cafeicultores lá do Peru, e realmente é uma coisa bacana, porque a gente vê que são trocas de experiências assim que faz agregar o nosso café, a nossa produção, o nosso café aqui de Rondônia, especialmente de Rolim de Moura. Para você que acompanha o nosso Pod Rondônia, curta, compartilhe os nossos conteúdos, porque aqui a gente fala do agro, fala de negócios e fala do meio ambiente.